bem, então agora sim, vamos abrir lá em Malaquias. Malaquias capítulo 1. Continuando a nossa série de mensagens em Malaquias a respeito da reforma, não a protestante, que estamos vendo na escola bíblica, mas a reforma que Deus quer efetuar em nossas vidas, do ponto de vista de algumas compreensões, de compreensões acerca da pessoa dele, do modo como ele age, de quem ele é. Então, na semana passada, nós nós vimos aí sobre a reforma da compreensão do amor de Deus, ou do seu amor, né? E agora, Deus vai nos falar, através aqui de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9, a respeito da reforma da compreensão da honra de Deus. Vamos falar sobre a honra de Deus. Reforma da compreensão de sua honra, ou da honra de Deus. Então eu convido a você para lermos Malaquias capítulo 1, versículo 6, que diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agora lendo, Deus, a tua palavra, meditando nela, que desde já, Senhor, que o Senhor possa abrir a compreensão no nosso coração, Deus. Que o Senhor possa já trabalhando através de cada versículo sobre o que precisamos, Senhor, colocar diante de Ti, para que o Senhor possa reformar em nossas vidas. Também possamos, Deus, entrar nesta reforma, nos colocando abertos às Tuas mudanças. Senhor, trabalha, dirige, Senhor, as nossas vidas quanto a isso. Que hoje possamos compreender sobre o quão precisamos Te dar honra, Senhor, a honra devida a Ti, que muitas vezes tratamos ao Senhor como se fosse um de nós, como se fosse algo comum a esta vida. Mas que assim, Deus, como o Senhor nos mostrou, que nós devemos voltar a compreender a profundidade do Teu amor na semana passada, que possamos hoje, Deus, observarmos a profundidade do quão o Senhor deve ser honrado, do quanto a pessoa está elevada acima de tudo. Em nome de Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, na semana passada nós vimos que a incompreensão da profundidade do amor de Deus levou o povo de Israel ao quê? A outros pecados, a cometerem outros pecados. Quando o Senhor ele inicia aqui falando em Malaquias 1 a respeito do amor, né, de que ele falou: olha, eu tenho sido desprezado, né? E aí o povo fala assim: quem a gente tem desprezado o teu amor, né? E aí o Senhor aqui, ou em quem nos tem amado, né? E aí o Senhor aqui, ele inicia falando sobre o amor, porque o amor é a base de tudo em relação à nossa vida com Ele. Se eu não amo a Deus, né, se eu não tenho essa comunhão afetiva com Deus, de um pai para um filho, de amor, então outras coisas na minha vida vão estar desajustadas. Outros pontos na minha vida vão estar desajustados. Então, dos versos de 1 a 6, né, do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9, aqui Deus aborda sobre o tema da desonra a Ele. Como aquele povo estava desonrando. E os primeiros a desonrarem a Deus eram quem? Os sacerdotes. Que aí nós percebemos, irmãos, que
o reflexo, né, do povo, né? Aliás, a liderança é o espelho do povo, né, digamos assim. O povo é o espelho da liderança, muitas vezes, né? Então, se os sacerdotes, que eram aqueles que estavam na frente daquele povo, não estavam andando perto de Deus, qual exemplo eles estavam dando aos seus liderados? Qual exemplo eles estavam dando aos outros que estavam ali cultuando a Deus, que estavam em posições abaixo deles, né? Então nós percebemos que os sacerdotes já começam assim. Eles deveriam liderar o povo a honrarem a Deus, mas ao invés disso eles estavam desonrando a Deus. Mas o que estava sendo desonrado de Deus? O versículo aí já fala, né? Versículo 6 vai dizer o seguinte: diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. É isso que estava sendo desonrado, o nome de Deus. Irmãos, a gente não faz ideia, mas nós deveríamos nos aprofundar em compreender sobre o nome de Deus, né? Mas não no sentido assim de agora não vamos falar mais Deus, vamos falar o nome em hebraico, né? Não é isso, não é a coisa de falar o nome, vamos saber qual é o nome verdadeiro de Deus. Não, mas o aspecto de conhecer e honrar ao nome deste Deus. Então o nome do Senhor era desonrado. E o nome de Deus não era somente uma palavra, mas o nome de Deus refletia o caráter de Deus. Pelo menos no Velho Testamento, Deus ele se apresenta com 16 nomes. Sabia disso? E a gente vai, talvez até um dia a gente pode estudar sobre cada um dos nomes de Deus. Vai ser interessante. Porque cada um dos nomes de Deus reflete o caráter dele, reflete a pessoa dele. E a questão aqui é que o nome de Deus é algo sério para ele. Porque nesse texto aqui de capítulo 1, versículo 6 a 2, versículo 9, pelo menos 6 vezes é citado o nome de Deus. Deus cita o nome dele. Deus fala: vocês estão desprezando o meu nome. Então aqui a desonra é com relação ao nome de Deus. O nome de Deus, ele Deus deu um mandamento para eles a respeito do nome dele. O terceiro mandamento, lá em Êxodo, né, 20, nós encontramos que o terceiro mandamento é não tomar o nome do Senhor em vão. E aqui é um ponto interessante, né? Eu sempre aprendi desde criança, né? Não toma o nome do Senhor em vão. Pode falar: oh meu Deus, né? Lembra que, né, a mãe fala: não, meu Deus, não fala esse nominho, está desonrando o nome de Deus. Mas irmãos, não é só falar o nome de Deus de forma jocosa, né? Porque às vezes você pode falar: meu Senhor, não é em vão aquilo. Aquilo expressa algo do coração, uma surpresa, algo que, né? Mas pode ser que tome o nome de Deus em vão do ponto de vista jocoso, em uma piada. Isso é errado. Mas a questão é que o tomar o nome de Deus em vão, a extensão disso dentro do Novo Testamento é muito maior do que você pronunciar o nome de Deus de uma forma hilária, de uma forma jocosa, de uma forma engraçada, humorística, né? Tomar o nome de Deus em vão não se refere apenas a pronunciar o nome dele de forma irreverente, mas de desonrar o nome dele através das nossas atitudes. Como é que isso ocorre? Mateus 5,16. O que diz Mateus 5,16? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e maldigam o nome do Pai. É isso que está lá? E glorifiquem o Pai, né? O Pai que está nos céus. A pessoa do Pai que está nos céus. E como isso é visto em nossas vidas hoje? Irmãos, se a minha atitude diante dos homens ao meu redor é uma atitude que não glorifica a Deus, o que eu estou fazendo com o nome de Deus que eu carrego
dizendo-se cristão, dizendo-me cristão? O que eu vou estar dizendo? O que eu vou estar transmitindo para estes homens? Esse Deus não vale de nada. Isso é fazer o nome de Deus em vão. Porque Mateus aqui fala que os homens devem glorificar ao Pai. Dizer, poxa, quem é esse Deus na vida do Dagoberto? Quem é esse Deus na vida do Marcelo, da Verônica, da Elisa? Esse Deus é maravilhoso, olha. Só pode ser Deus, esse Deus eu quero conhecer. Esse é o alvo. Agora, se as minhas atitudes não glorificam a Deus, não honram a Deus, o que vai sair da boca desse pessoal em relação a Deus? E eles vão estar cometendo este pecado, tudo bem, são eles, mas influenciados por uma atitude minha. Eu vou estar desonrando o nome de Deus através da minha atitude. E ao invés de engrandecê-lo, eles vão maldizer o nome de Deus. Então é muito mais profundo o terceiro mandamento do que somente você pronunciar o nome de Deus de forma jocosa. Muito mais profundo. Tem a ver com o aspecto de atitude do coração. Se as nossas obras forem más, certamente estamos dando um testemunho desonroso do nome do nosso Deus. E não estamos glorificando assim a Ele, mas blasfemando através da boca dos homens e das nossas atitudes o nome do nosso Deus. Assim, irmãos, o Senhor ele expõe aqui em Malaquias as áreas em que o nome de Deus estava sendo desonrado aqui diante do povo. Então são 3 áreas que o povo estava desonrando ao nome de Deus. E a primeira área aqui era do sagrado de Deus, aquilo que era sagrado a Deus. Versículos de 7 a 14, veja bem, olha o que ele fala no versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto, que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Então aqui nós notamos, irmãos, que até eu falei na semana passada acerca do pão imundo, né? Eu dei uma estudadinha melhor. O pão imundo aqui estava no altar. Então o altar era onde fazia o sacrifício dos animais. Então a ideia desse pão imundo seria do altar, que era profanado, porque eles estavam trazendo sacrifícios que não eram os sacrifícios que Deus havia determinado. Eles estavam trazendo, conforme o versículo 8, animais cegos para sacrifício, animais coxos e animais enfermos. Enquanto Deus falou para eles, olha, é para trazer um animal puro, limpo, sem doença, um animal do ponto de vista, olhando os outros animais, perfeito, um animal sem mancha, um animal que estava bem, e não um animal qualquer, né? E era um animal, era um cordeiro macho e era um cordeiro sem mancha, mas eles estavam trazendo qualquer coisa, e isso era pão imundo. Estavam oferecendo e profanando o nome de Deus com sacrifício. Em Deuteronômio 15, 21 vai falar que, porém, falando sobre o sacrifício, porém, havendo nele nenhum defeito, se for coxo, cego ou se tiver defeito grave, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Eles sabiam do que eles estavam fazendo. Eles não estavam ali, não sabia que Deus queria dessa forma. Não sabia, não tinha ideia do que era isso. Não, eles sabiam muito bem. Os versículos de 8 em diante vai falar assim, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor vai fazer aquilo que muitas vezes você já ouviu durante uma mensagem, que o pastor fala, né? Às vezes o camarada vai na igreja de qualquer jeito, né? Fica lá assim, calaçado. Mas se chegasse uma autoridade, se viesse o presidente hoje na nossa igreja, se viesse uma autoridade ou alguém com um renome que você considera,
como é que seria a sua postura? Talvez você nem vinha, talvez, dessa roupa que você veio. Talvez você colocaria a melhor roupa, né? Você se apresentaria de uma forma bonita, né? Para aquela pessoa, para honrar aquela pessoa que está vindo. Não é isso? O Senhor faz a mesma coisa aqui. Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti? Será favorável? Ou seja, olha, se vocês fizessem isso para o governador de vocês, para o rei de vocês, o que ele iria fazer com vocês? Ia dar uma repreensão, né? No mínimo, né? Não é assim que se trata o rei. Não é assim que se trata a autoridade. Mas o Senhor está levando eles a meditar, olha, se ao rei vocês não tratam assim, quanto mais ao rei dos reis, quanto mais ao Senhor dos senhores. Por que vocês estão me tratando assim? Eu também sou rei. Eu sou rei sobre o rei de vocês. Sobre o governador de vocês. Se para ele aquilo que vocês estão fazendo não é agradável, quanto mais a mim. Irmãos, é semelhante ao que Cristo diz, né? Em Mateus 7, versículo 21 a 23. E a gente vai ver aqui, né? Mateus 7, 21 a 23 vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E aí o que estava acontecendo com esse povo, irmãos? Eles estavam oferecendo a Deus, versículo 9, ó, agora pois, suplicai a vosso Deus, que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor Deus. Hoje, tem muitas igrejas fazendo cultos, oferecendo sacrifícios a Deus com pão imundo. Que essa não seja, irmãos, nunca a realidade dessa igreja. Que não venhamos até Deus unidos como igreja para oferecer pão imundo para Ele. Porque tem muitas pessoas hoje aí passando 1 hora, 3 horas cantando sobre Deus, várias horas pregando sobre Deus, mas eles não pregam e não cantam o Deus da Bíblia. E aí o que o Senhor fala no versículo 10? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Irmão, isso é forte. Sabe o que o Senhor falou aqui? O Senhor Jesus está falando assim que o Senhor Deus, né? Que Ele preferia ver o seu templo fechado do que receber a adoração de servos, uma adoração inútil e falsa dos seus servos. Isso é forte, irmão. Então, eu fico pensando, será que Deus está recebendo a minha adoração? Né? Será que Deus está recebendo a minha adoração? Ou será que Deus está lá, olha meu filho, essa adoração aí, enquanto você não consertar o seu coração, não está valendo de nada. Porque você está trazendo o coxo para mim. Você está trazendo o cego para mim. Não é uma adoração genuína, mas você está oferecendo o resto. Você está oferecendo aquilo que eu falei que não era para trazer. E aí, o Senhor falou, olha, é melhor que fechasse o templo. Feche as portas do templo. Não quero. Prefiro ficar sem receber adoração do que receber uma adoração falsa. Porque vocês não estão honrando o meu nome. E aí no versículo 11 ele vai dizer: mas desde o nascente até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui é algo interessante, irmãos. Porque esse versículo aqui, ele está no tempo presente, né? Ele não está falando sobre um tempo futuro, aparentemente. Aí você vai, mas naquele tempo, se nem o povo de Deus estava honrando a Deus, as outras nações estavam? Não. Também, estavam longe de Deus também. Se nem o povo de Deus estava adorando a Deus, as nações também estavam longe. Então, o que seria esse versículo aqui, que
diz respeito que desde a nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso. Aqui o Senhor está usando uma profecia, é no tempo presente, mas se refere a algo futuro. O Senhor ele faz isso. Nós temos muitas vezes em Daniel profecias falando do tempo passado que se referem ao futuro, e o Senhor utiliza muitas vezes o tempo no presente também para se referir a algo no futuro, porque aqui ele fala que entre as nações e em todo o lugar lhe é queimado o incenso. Mas naquela época não aconteceu isso, nem hoje aconteceu isso. A gente não pode dizer que em todo lugar Deus é adorado do modo correto, né? Porque é todo lugar. E é grande o meu nome entre as nações. Quanto o nome de Deus hoje está sendo difamado entre as nações, né? Tem nações que até odeiam o nome de Deus, o nome do Deus verdadeiro. Então aqui não se refere a um tempo, nem nosso tempo hoje. Que tempo então é esse daqui? Então aqui muitos vão enxergar este versículo, né, uma profecia que se refere ao tempo do futuro, ao reino milenar, né, ou ao reino de Cristo. Conforme Isaías 66, versículo 18 a 21, a gente não vai entrar muito nisso aqui, porque não é o nosso ponto aqui falar de profecias, né, escatológicas, mas você pode anotar e ver depois, que se refere a um tempo lá em Isaías 66, onde as nações irão cultuar e adorar a Deus e sacrificar a Deus no templo. Isso aqui está falando no futuro, né? E todos estarão ali, né, em Israel. Então, é algo mais para o futuro. Mas no verso 12 a 13 ele vai continuar, né? O Senhor dá uma pausa aqui, né? Fala sobre o futuro, depois volta para o tempo dele de novo, né? Mas vós o profanais quando dizeis, ou seja, profanais o quê? O nome de Deus, né? Porque está falando do versículo 11, está falando sobre o nome de Deus, né? Mas vós o profanais o nome de Deus quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nele se oferece, isto é, a comida é desprezível. E dizeis ainda mais, que canseira! Ou seja, eles sabiam que aquilo que eles estavam oferecendo era algo errado, era algo imundo, e ainda eles falavam, que canseira isso, né? Todo dia ter que fazer isso, matar o cordeirinho, né? Fazer sacrifício, que chatice isso, canseira essa vida, né? Era muito melhor lá estar nas festas lá do Deus lá dos filisteus, né? Todo dia fazer isso, que canseira. Irmãos, esse povo ele estava dizendo exatamente a Deus, olha, eu cansei de te adorar, eu cansei de honrar o teu nome. O coxo que eu estou trazendo, né, é só para cumprir tabela. Eu tenho que cumprir tabela, né? Eu sou judeu, né, tenho que sacrificar, senão o pessoal vai ficar falando, né? Então eu tenho que fazer, né? Mas já cansou para mim isso. Irmãos, o quanto dessa realidade ocorre em nossas vidas, ocorre na vida de muitas pessoas e até da nossa própria vida dentro da igreja. Quanto que muitas vezes chegamos aqui e falamos assim, olha, eu só vim hoje, né, porque tem que ir, né, tem que prestar conta a quem? Ao pastor, né, tenho que pelo menos fazer alguma coisa para Deus me ajudar, né, naquela área, assim. Às vezes a gente não fala, mas o nosso coração está assim. A entrada para cultuar a Deus, para servir a Deus no tempo como esse povo fazia, era esse tipo de entrada. Eu vou, obrigado. Eu vou, mas eu estou cansado. Eu vou, mas eu não sinto alegria. Eu vou, canto ali, leio aquilo, oro ali, mas o meu coração não está entregue àquilo que o meu Deus pede. Irmãos,
nós sabemos, essa não é a condição que Deus quer. Mas nós sabemos que não é o fim. Se você está aflito, se você está perdido do ponto de vista do seu coração, que não está entregue a Deus, ou que está apático diante desse Deus, você tem a solução, a sua mão. Se dobrar a Ele em oração e rogar a Ele: Senhor, mostra-me, Senhor, dá-me a tua visão, a visão da tua glória, dá-me, Senhor, esse apego a Ti. Mostra-me, Senhor, a profundeza do Teu amor, da Tua graça. Me tira desse estado de apatia. Faz-me olhar para Ti, mesmo no meu sofrimento. Mas não me deixe, Senhor, Te servir de um modo em que o Senhor não seja honrado. Se dobra a Deus em oração. Versículo 14, ele vai dizer o seguinte, versículo 3 ainda, né? E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. E aí, olha o que ele vai falar no versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, o povo estava trazendo aquilo que era aquém do que eles tinham para oferecer. Por isso aquela adoração não era aceita. Não era por falta de recursos. Não era porque eles não tinham nada, né? Ah, Senhor, só tem um coxozinho aqui, entendeu? Não era isso. Mas era falta de disposição e de obediência, de entregar a Deus aquilo que lhe era melhor, para honrá-lo. E distante da comunhão com Deus, tudo o que o Senhor lhes ordenara não passava de meros ritos sem sentidos e cansativos. Então era por conta da falta de comunhão, da distância que eles estavam de Deus, que aquilo que Deus requeria para eles era chato. Porque se compreendêssemos a profundidade de Deus, se estivéssemos tão perto de Deus e olhássemos a obra das suas mãos, irmão, certamente a nossa atitude não seria de canseira para com Deus, mas seria de um amor profundo. Mas seria de um amor profundo de que você querer largar tudo e só se dedicar a Deus. Já sentiu isso? Um tempo em que você fala assim: ó, Senhor, eu não quero mais nada, só quero... O Senhor me der uma terrinha, eu planto a batata, não vou nem para o trabalho mais, mas só vou comer da terra e te adorar. Já pensei nisso. Sabe? Mas era o foco. Quantas vezes nós nos encantamos com esse mundo, né? Fazemos desse mundo o apego e a comunhão que nós deveríamos ter com Deus. E o Deus é trocado, né? É o mundo, não o Senhor. Irmãos, quando o sagrado passa a ser comum, Deus se torna mais um. Quando o sagrado passa a ser comum, Deus se torna mais um. Ou seja, o que é isso? Ao invés dele ser o tudo para mim, ele vira mais um daquilo que é tudo para mim. Ao invés dele ser tudo para mim, ele se torna mais um daquilo que é tudo para mim. Tenho um trabalho, tenho os meus relacionamentos, tenho a minha família, tem Deus. Você coloca Deus na mesma linha dessas coisas. Enquanto Deus é Deus. Aí depois embaixo você tem família, trabalho, relacionamento. Deus na frente. Essa é a honra que ele pede. Esse povo tinha esquecido isso. Segundo, o que estava sendo desonrado no nome de Deus também, né? A glória de Deus. Não era somente aquilo que era sagrado a Deus, mas a glória de Deus estava envolvida nisso.
versículos de 2 a 3, aliás, o capítulo 2, em Malaquias, versículo de 1 a 3. Agora, ó sacerdotes, vós outros, para vós outros, é este mandamento, versículo 2: se o não ouvirdes, e se não puserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não respondes isso no coração, propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento aos vossos rostos, ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. É forte, irmão, isso daqui, né? Você fala assim, nossa, e esse é o Deus de amor? É. Porque lembre-se, por detrás do amor de Deus há a justiça de Deus. Nós só temos o amor de Deus porque o Senhor aplicou a sua justiça em Cristo. Então Deus, amor e justiça estão juntos. A palavra recai aqui sobre os sacerdotes, a liderança do povo. Ao invés de repreenderem o povo por trazerem sacrifícios incorretos ao que Deus determinou e ensiná-los da maneira correta, os sacerdotes eram coniventes com isso. Né? Porque o povo estava trazendo coxo, o povo estava trazendo manco. O que o sacerdote deveria fazer? Não, no altar de Deus você não vai colocar isso aqui não, meu cara. Volta para a tua casa lá, para a tua tribo, pega o animal correto e traz. Aí o cara fica chateado, né? Ah, não, é porque... Né? Aqui, ó, na palavra. O que os sacerdotes estavam fazendo? Ai, bota o coxo aí, vai. Vai aceitando tudo, né? É aquele pastor que aceita tudo, vai aceitando tudo. Aí a igreja vira um ciclo. Não vira a casa de Deus. Não se torna a igreja que Deus quer. Irmãos, é difícil, é labutoso, mas é o que Deus quer. Porque lembra, a nossa briga é contra a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, que quer nos levar sempre para longe e para fazer aquilo que agrada o nosso interesse, a nossa vontade, né? Mas não o que agrada a Deus. Então esses sacerdotes, eles deveriam falar, olha, aqui não. Vocês estão desonrando a Deus. E aí, pelo contrário, né, eles estavam deixando o povo fazer o que queria. E aquilo trazia consequências para eles também. E as consequências eram o quê? A primeira aí, maldição. Ou seja, até as bênçãos que eles estavam recebendo se tornariam maldição. Imagine, né? Deus concedendo uma bênção para eles e mais fazendo daquela bênção uma maldição. A segunda aqui é, eu reprovarei a descendência. Ou seja, a reprovação da descendência. Alguns veem aqui que Deus iria impedir de que os sacerdotes tivessem descendentes, ou que eles tivessem mais filhos, né? Mas outros enxergam aqui a ideia de que esses filhos seriam uma maldição, iriam ser sacerdotes maus, e não sacerdotes abençoados, uma bênção para a nação. Tudo por causa da desonra daqueles homens. E o pior de tudo, né? Versículo 3, eles iriam perder o privilégio, eles iriam ser retirados do cargo. Eis que vos reprovarei a descendência, né? E o que? Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Ou seja, o que eles estavam trazendo a Deus? Lixo. Aquilo que Deus não queria, né? Embora que era um animal, cego e tudo mais, mas Deus não queria aquilo. Para Deus era abominável aquilo. E o que Deus iria fazer? Iria pegar os excrementos deste animal abominável e jogar neles. Você fala, uau, Deus mau? Não, a gente merecia muito mais do que o excremento na cara.
merecia muito mais do que isso. É a gente que se acha de bonzinho, mas a gente merecia muito mais do que os excrementos na cara. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que eles seriam levados para fora do arraial. Assim como os excrementos seriam levados para fora do arraial, aqueles sacerdotes seriam expulsos e humilhados e exonerados dos seus cargos. Deus pode fazer isso? Pode. Porque hoje a coisa ficou bagunçada, né? O pessoal está aproveitando o tempo da graça para viver em desgraça. Mas naquela época lá deles, do Velho Testamento, onde a terra abria e todo mundo era engolido, eles sabiam o peso daquilo. Forte. E a terceira e última aqui era que eles estavam desonrando o nome de Deus através de não honrarem a palavra de Deus, ou de duvidarem da palavra de Deus, duvidando da palavra de Deus. Versículos de 4 a 9. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que temesse. Com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Ou seja, através do juízo de Deus, eles aprenderiam a honrar a palavra de Deus. A falta de honra àquilo que era sagrado e a glória de Deus vinham principalmente da falta de honra à palavra de Deus. Eles não estavam dando créditos, mas sim estavam duvidando daquilo que Deus, com poder na sua palavra, poderia fazer. Deus queria que aquele povo temesse e reverenciasse a sua palavra, pois assim honrariam o seu nome, né? Melhor. E o exemplo que ele utiliza aqui é o exemplo de Levi, o patriarca, digamos assim, né, dos sacerdotes, né? Que foi dado à tribo de Levi a honra de poderem serem sacerdotes ao Senhor. A bênção deles não foi a terra, eles não receberam terra, a tribo de Levi, a gente sabe disso, mas eles receberam o privilégio de ganhar um espaço dentro de cada tribo para poder conduzir o povo a Deus. E essa era a função do sacerdote. A função do sacerdote é conduzir o povo a Deus. E aqueles homens aprenderam isso. E ao contrário disso, eles achavam que poderiam continuar sendo sacerdotes, tendo o privilégio de sacerdotes, mas fazendo o quê? Negligenciando as responsabilidades. Né? Mas por mais, irmãos, que essa mensagem é uma mensagem para os sacerdotes, não pense você que essa mensagem é só para mim, tá bom? É para você, pastor, você é sacerdote, né? Eu não sou... Nesse ponto de vista aqui do Velho Testamento, eu não sou sacerdote não, tá? Que agora você não precisa mais de mim para você chegar até Deus, né? Você pode chegar por você mesmo. Mas cada um aqui que é um salvo em Cristo é um sacerdote. Acabamos de ler isso hoje. Aonde foi que a gente leu isso hoje? Vamos ver se o pessoal está aqui, tá com a mente mesmo. Eu vou lembrar de 3 palavrinhas, tá? Sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais agradáveis. Aonde foi que a gente leu isso hoje? A primeira? Pedro, versículo 2, 4 e 5. Pois é. Vai lá de novo. Versículo 5. Leia aí de novo, para você ver. 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres o quê? Fala mais alto. Pedrinha. Pedrinhas, né? As pequenas pedrinhas que são pequeninos sacerdotes, né? Nós somos sacerdotes, irmãos. Somos sacerdócio santo de Deus. Lá no versículo 9 vai falar: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Ou seja, você é um sacerdote de Deus.
Não é de mentiria não, né? De realeza, né? Sacerdócios do rei. Sacerdote, embaixador. Embaixador, isso mesmo. Então, irmãos, nós somos sacerdotes e aprendemos hoje que qual é o nosso propósito? Agradar a Deus através de sacrifícios espirituais agradáveis. Aí, olhando para esse cenário aqui em Malaquias, eles estavam oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis? Mas no Novo Testamento continua a mesma coisa. Deus queria lá também sacrifícios espirituais agradáveis. E no Novo Testamento Ele quer também sacrifícios espirituais agradáveis. Continua a mesma coisa. Só que a gente não precisa matar mais o cordeirinho, né? Porque o Cordeiro de Deus já morreu por nós. E como é que eu vou sacrificar a Deus? Aí é minha vida. Minha vida. Tem que ser um sacrifício a Deus. Né? Lembra de Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos santo e agradável a Deus. Muito bem. Romanos 12, 2, né? Mateus 6, 21 vai dizer, porque aonde está o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. E a pergunta aqui é, onde está o coração do nosso sacerdócio? Para quem estamos sendo sacerdotes? Para o mundo? Ou para Deus? A quem estamos servindo como sacerdotes? A nossa carne? Ao mundo? Às pessoas? Ao nosso eu? Ou a Deus? Tudo isso está diante da seguinte pergunta, irmãos. Qual é o tamanho, o valor e a importância de Deus na tua vida? Não adianta você falar, Deus é grande para mim, Deus é maravilhoso. Até qualquer um fala isso. Você chega na rua e fala assim, quem é Deus para você? Deus é tudo. Isso é fácil. A questão são as atitudes. A questão não é difamar o nome de Deus em vão, né? Não é falar o nome de Deus em vão, difamando. Mas é pelas minhas atitudes. Eu estou difamando o nome de Deus? Estou glorificando, honrando ou desonrando? O Isbe, ele vai falar o seguinte para fechar nosso tempo de meditação hoje. Se o nosso conceito de Deus é tão baixo a ponto de pensarmos que Ele se agrada com uma adoração indiferente, então não conhecemos o Deus da Bíblia. Novo, se o nosso conceito de Deus é tão baixo a ponto de pensarmos que Ele se agrada com uma adoração indiferente, então não conhecemos o Deus da Bíblia. Então avalie a tua adoração. Será que eu estou com a compreensão correta a respeito de como devo honrar Deus? Da pessoa de Deus? De quem é Deus? Será que aquilo que eu estou entregando para Ele é algo que honra Ele? Que está honrando ao meu Deus, ao Deus que me salvou? É tempo, irmãos. Sempre é tempo de fazermos essas reavaliações. Jonathan Edwards, se eu não me engano, todo o fim de semana, não lembro se era todo fim de semana, agora se todo dia, mas eles tinham um hábito sempre de se policiar, ver como é que estava a vida dele com Deus. E ele criou 70 resoluções. Vocês já ouviram falar, né? As 70 resoluções de Jonathan Edwards. Depois vai lá, acho que tem um livrinho ou PDF. Vai na internet, procura ler aquelas resoluções. Mas não procura só ler e ficar assim, uau, Jonathan Edwards era... Mas procura fazer as tuas resoluções. As tuas resoluções em qual você se policia a respeito da sua adoração a Deus. Baseado, né, naquele que fez. Você vai ver, né, como Deus vai honrar você também. E quando você honra Deus, Deus honra você. Esse é o maior privilégio que nós temos. Não temos um Deus que só pega a adoração. Ele me adora e pronto, né? Não.
mas é um Deus que quando você o adora, quando você o honra, Deus também o honra. Humilhai-vos diante da presença do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte, Ele vos honra. E o Senhor honra a quem honra. Vamos orar ao Senhor. Deus, colocamos, Senhor, agradecidos a Ti por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, mas é um Deus de amor e também um Deus de justiça. O Senhor, Deus, que é o melhor de nós, estamos diante de Ti, Deus. Queremos dar o melhor para o Senhor também. Mas nos ajude, Deus, para que o nosso eu, a nossa carne, para que não venhamos, Deus, a tirar esse brilho dessa adoração verdadeira e genuína a Ti. Que não possamos ficar apáticos, tristes, cabisbaixos, só resmungando, Deus, da nossa vida, da nossa infelicidade. Mas que possamos, Senhor, através do nosso sofrimento, das nossas fraquezas, retirar força, e uma força que possa Te honrar. Que não possamos, Deus, Te oferecer o coxo, nem o manco, nem o enfermo, mas que possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Ti. Que o nosso corpo por inteiro, nossa vida por inteiro, seja um sacrifício vivo a Ti. É isso que oramos, Senhor, no nome de Cristo. Conserta a nossa compreensão acerca da Tua honra. Amém.